É isso aí, pessoal. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando pelo Facebook da Prefeitura de Araucária e também pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Gente, se você está acompanhando, conhece alguém que tenha uma doença crônica, alguém que está gestante, marca aí nos comentários, convida para assistir essa live, porque o tema de hoje é muito importante e a gente tem acompanhado aí ao longo da semana muitas dúvidas em relação à vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e também para gestantes. Então compartilha essa live, marca aqui nos comentários e presta bem atenção no conteúdo que eu convidei a Ellen Faria, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para vir conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Então nós já falamos numa live, foi nessa semana? Semana passada. Na semana passada, a respeito da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e gestantes. Mas desde então, né, surgiram algumas novidades e agora nós já temos uma data, né? Sim. Ellen, quando que vai iniciar a vacinação contra a Covid para gestantes e pessoas com doenças crônicas? Então, esse novo grupo agora do Ministério, ele começa na segunda-feira, na próxima segunda-feira, né, dia 10. Então, começam a vacinação daquela fase 1, que estavam previstos, então, para serem vacinados as gestantes, as puérperas, as pessoas com comorbidade, as pessoas com síndrome de Down, e também as pessoas que têm deficiência e recebem o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada da assistência social, né? Entendi. Então, segunda-feira, dia 10, começa essa nova fase da campanha, encerrando quem tem 60 anos, finalizamos os idosos em Araucária. Hoje está finalizando. Hoje é o último dia. Segunda-feira, dia 10, começa essa nova etapa. E está gerando muitas dúvidas, porque assim, essa nova etapa não é para todas as pessoas que têm doenças crônicas, e por isso tem muitas dúvidas. As pessoas estão mandando lá nas redes sociais, eu tenho diabetes, eu posso, eu tenho asma, eu posso. Então prestem bem atenção no que a gente vai explicar aqui hoje, porque realmente é um tema bastante complexo, mas a gente vai tentar deixar isso o mais fácil possível para que vocês entendam. Então vamos lá, Ellen. De acordo com o Ministério da Saúde, quais os tipos de comorbidades que entram nesse grupo para vacinação? Então, assim, eu trouxe uma colinha, porque são vários ali. Essa orientação, ela está disponível, né, nas mídias, no plano nacional. E além da importância de saber se a comorbidade que eu tenho está prevista para vacinação, mas quem diz e quem classifica, ou quem vai te dar a certeza de que faz parte ou não, é o profissional de saúde que o acompanha, né? Então, assim, dentro dos grupos entram as doenças respiratórias crônicas. Quais? Tem a DPOC, que é aquela doença pulmonar obstrutiva, tem a fibrose, e tem uma que é mais comum, que as pessoas têm bastante dúvida, que é em relação à asma. Então, a questão da asma, entram para a vacinação somente aqueles que têm asma grave. O que é a asma grave, né? A asma grave, ele é aquela pessoa que usa remédio continuamente e por vezes passa por internamento. Então é um dos critérios. Quem é que vai dizer se a tua asma é grave ou não, ou qualquer outra dessas? O médico que acompanha. A doença renal crônica, quem são esses? São aqueles que fazem diálise ou hemodiálise. Doença hepática, então também os casos graves de cirrose hepática são os que entram. As doenças cerebrovasculares, que são daí os AVCs, que é o acidente vascular, a gente comumente chama de derrame, né? Sim. Então esses são um dos exemplos, né? E entram algumas outras situações. E aí um grande grupo, que são as doenças cardiovasculares, aquelas do coração, que envolvem, né, o coração. Aí nós temos a hipertensão arterial, que é a doença mais comum do aparelho circulatório. E aí também ela é uma doença que atinge boa parte da população, mas que tem uma classificação. E entram para a questão da vacinação contra a Covid os casos mais agravados. Né? Tem uma hipertensão arterial, que é conhecida popularmente como pressão alta. Isso mesmo, isso mesmo. Aí nós temos dentro ainda aqueles que têm problema, para citar algumas coisas, né, para a gente não se alongar muito, mas assim, o problema da válvula do coração, que tem algumas situações que entram, as pessoas que às vezes usam marca-passo, que também é uma outra situação que está prevista, mas é uma lista bem grande, então precisa realmente ter esse critério e avaliação pelo profissional de saúde, né?
E aí entram também a diabetes, e a diabetes daí são todos os pacientes que são diabéticos e usam medicamento, então ou medicamento oral ou insulina, todos eles entram. A obesidade também com grau de IMC, que é o índice de massa corpórea, que é um cálculo feito acima de 40, que é uma obesidade grave, né? Então é essa que entra. Os transplantados, e aí entram de medula ou de órgãos sólidos mesmo, todos os transplantados. Os imunossuprimidos, aqueles que têm problemas de imunidade, né? Esses também é uma lista um pouco grande. Entram ali as pacientes que vivem com HIV, as pacientes que têm doença reumatológica, mas que usam medicamento de forma contínua ou que fazem uso de medicamentos bem agressivos, que causam uma baixa de imunidade mesmo, então colocam a pessoa em maior risco. Então, essas situações não são todas as doenças reumáticas, são bem algumas específicas. Pontuais. Algumas bem pontuais. E aí, dentro concluindo, ainda temos a síndrome de Down, né, que entram na questão dos problemas de genéticas ali, e as hemoglobinopatias, que aí são anemia falciforme e talassemia, que são doenças do sangue, né, essas duas últimas que eu falei. Entendi. É uma lista bem grande, assim, a gente não decora todas, mas todas elas têm uma especificação, tem uma orientação correta para o profissional poder avaliar da melhor forma, né? Então é isso aí, gente. Na dúvida, se você está nesse grupo prioritário ou não, consulte o seu profissional, né? O profissional que faz o seu acompanhamento, porque ele é a pessoa mais recomendada para te orientar. Bom, agora vamos falar sobre a documentação. Que tipo de documento as pessoas precisam apresentar para tomar a vacina contra a Covid? Então, assim, a gente pensou numa forma de poder padronizar e também melhorar a questão do ponto de vacinação, para agilizar, para que as pessoas não precisem ficar avaliando pessoa a pessoa e não tem condições de fazer isso no momento em que chega para vacinar. Isso tem que vir pronto, então tem que ir já para o ponto de vacinação com a documentação. A documentação ela vai diferir um pouco para cada grupo que a gente vai trabalhar. Para a comorbidade, que é o nosso principal carro-chefe agora nessa próxima etapa, as pessoas precisam apresentar uma declaração médica ou de um profissional de saúde, né, no caso da atenção primária. Que é essa aqui, né? Isso, que a Gabi está mostrando aqui. Essa declaração ela pode ser emitida pelos profissionais do posto de saúde, então quem é acompanhado na unidade básica de saúde, eles já estão fazendo esse levantamento, já estão distribuindo essas declarações, mesmo sem o paciente vir, porque assim, a pessoa que é diabética, ela acompanha e está registrada em prontuário. Então essa comunicação já está lá, então eles precisam fazer a carta e entregar ao paciente. Então, se você é diabético, não recebeu a sua declaração, pode procurar, e acompanha na unidade de saúde, pode procurar a unidade de saúde, assim como outros agravos também. E aí, essa declaração está disponível tanto para quem acompanha no SUS, né, nas unidades, como quem acompanha no privado, porque ela vai ficar disponível em forma de arquivo no site da prefeitura. Então, você pode imprimir isso, ou o próprio profissional que acompanha, no caso de quem acompanha de forma privada ou no convênio, imprimir, ele vai dizer o que é que o paciente tem, assinar, entregar, e você vai entregar no dia da vacinação essa declaração. Então, gente, é bem importante, ó, aqui é uma declaração para vacinação de portadores de doenças crônicas. Então, é fundamental que vocês entreguem esse documento na hora da vacinação. Não adianta chegar lá com a receita médica, com o laudo médico, não. Esse é o documento que vale. Se você faz o acompanhamento na unidade de saúde, a própria unidade já providenciou essa cartinha, esse documento para você. Se você faz acompanhamento por convênio ou com médico particular, você pode imprimir esse documento que está no site da prefeitura, depois a gente vai colocar o link aqui nos comentários, imprime e leva para o seu médico, que ele vai marcar qual é a sua doença, vai carimbar e assinar. E aí é esse documento que você precisa levar. Isso. Então, tá bom, acho que ficou bem claro. Bom, agora que a gente já sabe quais são as doenças, que documento levar, que vai começar na segunda-feira, vamos falar sobre o calendário, como é que vai funcionar esse esquema de vacinação, quando que eu posso ir me vacinar?
Então, assim, quando a gente recebe as doses, acho bom a gente pontuar isso, quando recebemos as doses, elas vêm direcionadas por grupo. Isso foi desde o início da campanha contra a Covid. Agora, nessa situação não foi diferente. Nós recebemos um quantitativo para gestante e puérperas, um quantitativo para as pessoas deficientes, um quantitativo para as comorbidades. São valores separados. Então, desta forma, a gente precisa também melhorar o acesso e trabalhar de forma grupo a grupo. Pensando nisso, a vacinação começa na segunda-feira com o grupo das pessoas com deficiência que recebem o BPC e quem tem síndrome de Down. Na segunda e na terça, nós vacinaremos este grupo. Então, vamos lá. Dia 10 e 11. Isto. Quem tem síndrome de Down e quem tem uma deficiência permanente que recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Só uma ressalva, Ellen, quem recebe o BPC não precisa dessa declaração, né? Não precisa, porque o BPC, como ele é um benefício, a pessoa também tem um cadastro. Então, a gente consegue consultar esse cadastro para poder já saber que ele tem direito ou não tem direito a estar nessa etapa. Então, segunda e terça-feira, síndrome de Down e pessoas com deficiência que recebem o BPC. Das 9 às 17, nos 4 pontos de vacinação aqui de Araucária, que também depois nós vamos colocar nos comentários. E na quarta? Antes de ir para a quarta, tem mais um detalhezinho. Existem pessoas que são desse grupo que têm, às vezes, dificuldade de locomoção, não conseguem ir até os pontos. Isso é importante falar. Por esse motivo, então, essas pessoas serão vacinadas em domicílio. Então, as unidades de saúde, aqueles que já são conhecidos das unidades, a gente já tem uma lista, né, destas pessoas. Mas se você faz parte desse grupo, tem dúvida se tem cadastro ou não tem cadastro, a gente vai disponibilizar um telefone que a pessoa pode ligar daí e dizer, olha, eu sou portadora de deficiência, recebo o BPC, mas não tenho condições de ir ao ponto de vacinação, para que a gente possa, então, estar programando a vacinação em domicílio desta pessoa. Entendi. Então, uma pessoa que tenha deficiência, que por algum motivo não possa ir até o ponto, nós vamos divulgar um telefone para que vocês solicitem a visita das equipes para fazer em casa. Acho que dá para colocar no final daí, né? Dá para que a gente coloca no final ou nos comentários. E, pessoal, lembrando, pessoas tanto com deficiência quanto síndrome de Down a partir dos 18 anos, Isso, né? É importantíssimo. Porque a vacina não foi testada, não está liberada para adolescentes e crianças. Então, quem tem a deficiência ou tem síndrome de Down a partir dos 18. Inclusive, foi uma dúvida aqui da Miriam, né, que o filho dela tem 18 anos, tem a deficiência. Se ele recebe o BPC, ele pode tomar. E ele já tem 18 anos, então tá ok. Tá. Vamos para quarta. Vamos para quarta-feira. Quarta-feira, dia 12. Quem vai poder tomar vacina? Quarta-feira, dia 12, serão as gestantes e as puérperas. Então, puérperas são mamães que ganharam neném até 45 dias. Isso mesmo. Importante para esse grupo algumas ressalvas. A gente está em plena campanha de influenza, né? Em campanha de gripe anual. As gestantes são um grupo prioritário também, as gestantes e puérperas. Então, assim, aquelas que tomaram vacina de gripe e não tem um período mínimo de 14 dias, não podem tomar da Covid agora, elas precisam esperar esse prazo. Então, eu tenho que ter entre a vacina da gripe e a vacina da Covid 14 dias de intervalo. Tá? Então, é importantíssimo que, ao se dirigir aos pontos de vacinação, leve a carteirinha de vacina. Então, a gestante e a puérpera leve a carteirinha de vacina. A carteirinha de pré-natal, no caso da gestante, é um documento comprobatório, né, de que ela é gestante. Se não tiver carteirinha, no caso de alguns serviços, às vezes privados, que não trabalham com a questão da carteirinha, mas tem que levar daí um documento que comprove a gestação. E o documento de identificação, né? Isso, então os gestantes não precisam levar essa declaração, essa carta, mas leve algum documento, a carteirinha de gestante, que comprove que você está grávida. E é bacana falar das gestantes, porque na live anterior a gente falou que inicialmente seriam as gestantes com comorbidades, mas a Araucária vai vacinar todas as gestantes já nessa primeira fase, acima de 18 anos. Isso mesmo, acima de 18 anos. É isso aí. Isso é bem importante. Então, leve a sua carteirinha de gestante, a carteirinha de vacinação. Se você tomou a vacina da influenza já há 14 dias, você já tem direito na quarta-feira, dia 12, das 9 às 17. Quinta-feira, dia 13... E sexta-feira, dia 14, daí, né? Então, quinta e sexta. Quinta e sexta será, então, a vez do grupo comorbidades.
E aí esse grupo, ele é um grupo bem maior do que os 2 primeiros e ele precisa então ser escalonado principalmente por faixa de idade. E aí essa faixa, a primeira faixa a ser vacinada nesses 2 dias será de 55 a 59 anos. Entendi. Tá? Então, recapitulando. Segunda e terça, quem tem síndrome de Down e deficiência que recebe o BPC, maior de 18 anos. Na quarta, todas as gestantes acima de 18 anos. Quinta e sexta, pessoas com comorbidades de 55 a 59, não esqueçam da cartinha para vocês não perderem a viagem. Isso. E uma outra informação importante, a vacinação é das 9 às 17. Então, geralmente, a maior procura é na parte da manhã, né, Ellen? Não precisa ir cedo para fila, não precisa madrugar esperando, né? Eu acho que é bem importante esse alerta também, né? O ponto de vacinação abre às 9 e ele permanece aberto até às 17 sem intervalo para almoço. Então, é o dia todo vacinando, né? Legal. Ellen, tá chegando aqui muitas perguntas, então acho que é bem importante a gente falar. Já estourou o nosso tempo dos 15 minutos da live, mas como o assunto é bem pertinente, a gente vai continuar aqui para responder todas as dúvidas. A Aninha está perguntando, onde eu consigo essa declaração? Então, acho que ela chegou depois na live, vamos explicar novamente como que consegue essa declaração aqui, declaração para vacinação de portadores de doenças crônicas, onde ela consegue? Ela pode conseguir essa declaração com o profissional que a acompanha. Então, isso pode acontecer na unidade básica de saúde, se você acompanha na unidade básica, ou então no médico que você vai, ou no convênio, no particular, aí onde ela está sendo acompanhada por esse problema de saúde que ela já tem. Se você acompanha pelo posto de saúde, lá eles já têm esse modelinho para te entregar. Se é particular ou convênio, tem no site da prefeitura, imprime e leva para o seu médico, tá bom? A Juliana, quem tem tireoide tem direito à vacina? Que é aquilo que a gente estava falando, né, de conversar com o médico. Sim. Então é importante, Juliana, que você converse com o médico que faz o seu acompanhamento. Ele vai olhar o grau da sua tireoide, vai ver se enquadra ali na lista do Ministério da Saúde e ele vai poder, se for o seu caso, ele te dá a declaração para você apresentar lá na hora da vacina. A Vilza, já estou com a carta, quando vou tomar? Depende, né? Depende, se ela está dentro da faixa etária de 55 a 59, na quinta e na sexta ela poderá fazer, né? Isso. Se você for gestante, é na quarta. Então, Vilza, depende muito, né, de qual que é a sua, no que você se enquadra ali. Então, se você tem de 55 a 59, já vai ser nessa semana. Fique bem atenta ali, a gente vai divulgar depois um calendário com as datas, então, mas o mais importante você já tem, que é a declaração, sim, né? Sim. A Silmara, precisa necessariamente ser de Araucária? Minha médica atende em Curitiba e fez uma declaração. Então, assim, não necessariamente, porque o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ele também lançou um documento padrão. E esse documento será aceito, porque Entendi. a gente sabe de muitos pacientes que consultam em Curitiba ou em outros municípios, por vezes, então esse é um padrão para os médicos. Então, esse documento do CRM será aceito. Tá? Porque o que é importante pensar? No modelo que a gente criou aqui, a gente já listou aqui todas as comorbidades que estão previstas para vacinação. Então, é em cima disso que as meninas vão avaliar no ponto e vão dizer, faz a vacina. Então, se o médico simplesmente escreve, libero para vacinação, ou tem direito a tomar a vacinação, ou qualquer coisa que não seja exatamente o que está aqui, a gente não tem como classificar. Porque essa classificação é uma questão médica. Entendi. Entendeu? Por isso que a declaração tem esse padrão, né? Precisa ter um padrão. Tá, então vale tanto a declaração de Araucária quanto a do CRM, Isso. né? A Patrícia perguntou, anemia crônica faz parte do grupo? Não, infelizmente não está na lista aqui prevista pelo Ministério. Isso. Kátia, sou gestante, faço uso de insulina, remédio para pressão. Só pelo fato de ser gestante, você vacina e não precisa da carta do médico, tá? Isso. Então leva a tua carteirinha de gestante, sua carteirinha de vacinação, Kátia, e não precisa dessa declaração. A Rosilda, meu marido tem 58 anos e não tem comorbidades. Quando ele vai tomar? Então, assim, o Ministério tem como proposta, né, a vacinação de toda a população elegível para tomar a vacina, que seriam todos maiores de 18 anos. Isso de forma escalonada. Hoje nós não temos ainda uma previsão nem dos próximos grupos, né? Quando a gente entra e começa um grupo novo, a gente vai trabalhando isso semana a semana.
Mas sim, 58 anos, mesmo que ele não tenha comorbidade, em algum momento tem a previsão de que a população será vacinada por idade. Mas, infelizmente, eu não tenho como nem precisar uma proximidade, assim, nem mês, nem nada. A gente não tem como mesmo. Entendi. Esperamos que seja em breve, mas infelizmente não tem como saber ainda. E a última pergunta, não sei se chegaram mais lá. Pessoas com deficiência que recebem o BPC podem se vacinar? Sim, segunda e terça-feira. Sim. E não precisa de nenhuma declaração, é só chegar lá que as equipes já vão estar prontas para atender. A Edna perguntou, o laudo médico de insulina serve como declaração? Não, né? Não, é o mesmo modelo, é um padrão, né? Para ficar uma coisa padronizada mesmo, então é um padrão, é a mesma declaração para tudo. Isso, então Edna, se você, não sei se você perguntou para você, mas para algum conhecido, provavelmente faz acompanhamento no posto de saúde ou com algum médico, é só pegar essa declaração e aí apresentar na hora da vacinação. Gente, tem muita pergunta chegando, na sequência nós vamos respondendo a todos, mas assim, se as perguntas são pertinentes a doenças, né? Eu tenho tal doença, eu tenho direito ou não, nós já recomendamos que vocês procurem os seus profissionais de saúde, porque eles é que vão classificar e ver se você se enquadra nesse grupo prioritário. Isso. Ellen, mais algum recado? Eu acredito que, assim, é bom a colaboração de todos, né? A paciência no momento em que se dirigir aos pontos, as equipes estão preparadas, já vem aí vacinando há um bom período, então é uma equipe bem técnica, bem competente, que está ali para fazer o melhor para a população. Então, por vezes, pode ser que tenha um pouco de fila, né? A gente sabe que tenta organizar isso da melhor forma possível. Divide os públicos para não ter aglomeração, porque a gente abrir para todo mundo no mesmo dia daria uma aglomeração. Então, todas as situações a gente pensa sempre procurando o melhor, né? E eu acho que assim, providenciando os seus documentos, então tem um prazo, quem tem comorbidade, que ainda não tem o documento, né? Buscar aí já nesse início de semana, para que, e está dentro dessa faixa etária, e que a gente vai sempre divulgando aí nos canais oficiais, então todas as faixas, as aberturas de novos grupos, tudo isso. Isso, comorbidades que tem outras faixas etárias, fiquem ligadinhos aí nos canais oficiais da Prefeitura que nós vamos divulgar para vocês. Então é isso, gente, obrigada pela audiência, compartilhem essa live que, como eu disse, é um assunto que gera muitas dúvidas, marquem aí quem vocês conhecem para assistir também e ficar por dentro de tudo. Muito obrigada, um ótimo final de semana, até terça-feira.